Almoço grátis, com Ricardo Galo. Tô olhando aqui a cotação, dólar tá agora em queda, operando uma queda de 0,70% e tá sendo cotado, dólar comercial, né, 4,928. Ricardo Galo, por que o dólar tá caindo tanto e isso é bom pra gente? Boa tarde a vocês. De fato, o dólar tem vindo aí nas últimas semanas, últimos dias, uma queda bastante forte, né? Só lembrando, o dólar há mais ou menos, 2, 3 meses atrás, ele chegou a bater 5,80 e está 5 agora. Então, uma queda impressionante e muito rápida, né? Foi surpreendente para o mercado. E interessante entender as razões, primeiro, de por que isso está acontecendo, né? Em primeiro lugar, você tem a balança comercial brasileira, isto é, o volume das exportações que as empresas brasileiras, dos produtos que as empresas brasileiras vendem ao exterior, e o volume das importações, que é o que a gente importa do exterior, gera um saldo. Esse saldo está muito alto, caminha na faixa de 80, 70 bilhões de dólares por ano. É um número muito alto, é um número recorde. Isso basicamente em decorrência de dois fatores, né? Primeiro, a demanda pelos produtos que a gente exporta, que na sua maioria são produtos agro e minério, a demanda por esses produtos, apesar da pandemia, ela continuou subindo, entendeu? Porque as pessoas continuam comendo e a demanda por minério continua alta no mundo inteiro, e em particular na China, na Ásia, que é o principal mercado consumidor de minério nosso. Então você tem essa balança, esse saldo grande, então tem mais dólar no mercado, mais demanda, mais oferta de dólar no mercado do que demanda, isso cria uma pressão. Então esse é o primeiro fator, mas eu não acho que tenha sido o fator decisivo, porque isso já vinha acontecendo no ano passado. É que esse ano ganhou proporções muito grandes, porque a alta do preço das commodities, dos produtos agrícolas no mercado internacional foi de fato impressionante no começo desse ano. A segunda variável que a gente tem que levar em conta é que o ano passado, o dólar estava caro a 5,80, muito caro. Qualquer modelo que você usa para medir isso, compara com o poder de compra nosso, com o poder de compra dos outros países, chamado câmbio real, enfim, se você olhar por qualquer variável, o dólar estava muito caro no Brasil. Por quê? Porque o Banco Central, ano passado, reduziu dramaticamente as taxas de juros aqui. Com isso, ficou menos atraente, menos atrativo, aliás, para as pessoas, para o estrangeiro, trazer capital para o Brasil e investir aqui em renda fixa. E, pelo contrário, isso incentivou que brasileiros que tenham dinheiro aqui, os mais ricos, fizessem uma diversificação de carteira e acelerassem a remessa de dólares ao exterior. Então, a demanda nas contas externas, no aspecto de fluxo financeiro, foi ao contrário, foi diferente do que estava acontecendo na balança comercial. Teve mais demanda por dólar no ano passado do que oferta. Teve também um outro fenômeno excepcional: os bancos, no ano passado, por questões contábeis complexas e regulatórias, tiveram que comprar dólar no mercado para equilibrar suas contas, pois uma mudança contábil na regra de imposto fez com que eles comprassem dólares. Isso tudo colocou o dólar num nível muito alto. Esse ano, essas coisas temporárias, esses eventos temporários que os bancos tiveram que comprar dólar, já não está acontecendo. Então você tira uma força compradora do mercado. Então isso diminui a pressão no dólar. A balança comercial, como já falei, continua muito forte. E o Banco Central brasileiro iniciou recentemente uma campanha de aumento de juros, uma velocidade que está surpreendendo o mercado, uma vez que também a inflação está surpreendendo o mercado. Então, desta forma, o Banco Central sobe a taxa de juros aqui, enquanto a taxa de juros internacional, a taxa de juros americana, continua zero. O Banco Central americano está adotando uma política bastante agressiva, né, de manter juros baixos por muito tempo. Com isso, a diferença entre a rentabilidade de se investir lá fora e investir-se no Brasil aumentou, quer dizer, a taxa brasileira ficou maior, volta a ficar atrativo o mercado de investimento aqui para o investidor exterior, que traz dinheiro, traz dólares para cá para comprar títulos de renda fixa, ações na bolsa, e com isso aumenta a oferta de dólar. Então, não só, resumindo, não só a gente teve uma diminuição da demanda por moeda estrangeira,
do ano passado para cá, como a gente teve um aumento de oferta de moeda estrangeira. Então você pega isso, cria uma força para baixo, e isso está acontecendo no mercado. Se isso é bom ou é ruim, depende para quem, né? Sempre a economia é um jogo de soma zero, né? É muito difícil no curto prazo você criar renda do nada. Ele não se cria. Então, quando você reduz a taxa de câmbio, os grandes vencedores são as empresas que importam, cujos produtos, né, que ela importa vão custar menos em reais, uma vez que o câmbio caiu, né? Você vai encontrar um negócio que custa 10 dólares, você ia pagar quase 60 reais, agora vai pagar só 50 reais. Então você teve teu produto fica mais competitivo, se você é um importador. Então, isso é positivo. Em função disso, a inflação também cai. Por quê? Porque produtos que são cotados, cujo preço é em dólar, por exemplo, o petróleo, com a queda do dólar, a gasolina pode vir a cair, o diesel pode cair, o preço de vários produtos importados tendendo para baixo, você tem uma queda da inflação, inclusive uns centos, porque os preços em grãos, soja em particular, milho, são cotados em dólar. E, portanto, que a imagem aqui deu uma parada, mas se vocês estão me ouvindo... Tudo ok, estamos te ouvindo sim, Estamos te ouvindo bem, sim. Ah, perfeito. É que minha mensagem deu uma parada. Mas, enfim, o preço em dólar caindo, o dólar caindo também traz o preço dos alimentos para baixo. Portanto, isso é muito positivo para a inflação das famílias. Tá? A inflação cai com isso, ajuda o trabalho do Banco Central. O Banco Central brasileiro não vai ter que elevar tanto o juro e para as famílias é muito bom. Quem perde com isso? Quem perde com isso são os exportadores, né? Os exportadores de bens industriais que vão receber menos reais pelos produtos que exportam. Então aí você tem uma queda da demanda por produtos exportados, porque os exportadores vão ter que elevar o preço em dólar dos produtos que a gente exporta. Estou falando dos exportadores industriais, não na parte de agrícola e não na parte de minério. Esse setor é prejudicado. Mas eu acho que, dada a situação atual e o estágio que a gente estava de aceleração inflacionária, a inflação está andando a 8% ao ano nos últimos 12 meses, é muito alto, essa queda do dólar é extremamente bem-vinda, é um negócio, uma boa notícia. Se isso é sustentável daqui para frente, a próxima pergunta que vocês vão fazer, eu tenho absoluta certeza, é o que vai acontecer com o dólar daqui para frente. Todo mundo pergunta isso. E essa é a pergunta mais difícil de se responder, e eu diria que é um risco responder. A chance de uma pessoa errar na previsão do dólar é de quase 100%. Eu não conheço ninguém que seja bom de prever quanto vai estar o dólar daqui a um ano, daqui 3 meses, 6 meses. É muito difícil, porque esses fluxos de capital são muito voláteis, é muito difícil prever o que acontece com eles. Mas o que pode interromper esse processo de queda basicamente é uma mudança de atitude do Banco Central americano. A inflação lá também está andando a 3,5%, que para eles ao ano é um número muito elevado, não é um número pequeno. A meta deles é 2% ao ano, então é uma inflação muito alta, que pode vir a forçar o Banco Central americano a subir mais rapidamente a taxa de juros lá, reduzindo o suporte monetário que eles estão dando hoje à economia. Então, nesse sentido, você teria um aumento da rentabilidade dos títulos em dólares, das aplicações em dólar, e teria, com isso, voltaria a ser atraente você investir dinheiro no exterior. Então, isso é um fator. O segundo fator é que o governo, com o fim da pandemia e com as negociações no Congresso, o governo adotou uma postura mais cautelosa na frente fiscal. Parou um pouco a gastança, e para o ano que vem o teto de gastos vai subir, por causa que a inflação foi alta, então isso vai dar espaço para o governo fazer gastos dentro do teto, mostrando para o mercado e para os investidores que o governo não mais está brincando com as contas públicas, né? O governo gastou muito ano passado, isso suscitou inúmeras dúvidas e questionamentos de investidores se o governo tinha abandonado a sua disciplina fiscal. E isso também causou uma pressão por dólar, porque o risco do país aumenta nessas situações. Como o governo vem adotando uma política um pouco menos agressiva no gasto público, mantendo a disciplina no curto prazo,
o risco país caindo, isso também tira a pressão do dólar. Por outro lado, estamos chegando no ano de eleição. Se o governo sentir que a popularidade dele está caindo muito, ele pode ficar tentado a vir numa nova onda de gastos e, eventualmente, furando o teto. Isso não está no cenário de ninguém, mas se isso vier a acontecer, isso pode aumentar o risco do país e que pode levantar o dólar. Então, eu vejo esses dois riscos. O risco do Banco Central americano vir a subir mais rapidamente o juro. Esse é um risco que é importantíssimo de se monitorar, né? E aí a importância dessas reuniões do Banco Central americano a cada 45 dias. E essa questão fiscal, se o governo Bolsonaro vai manter a disciplina dele, mesmo com a popularidade dele caindo. Então, essas duas variáveis podem interromper o fluxo de queda. Fora isso, eu acho que a pressão de queda no dólar vai continuar e deve continuar nos próximos meses. E agora, até onde isso vai depender muito dessas duas variáveis que eu mencionei. Muito bem, que aula, hein? Ricardo Gallo, almoço grátis. Obrigado pelas explicações, pela análise e até a próxima, viu? Obrigadinho. Eu que agradeço.